O Internacional avança na preparação para enfrentar o Monson nesta quinta-feira pelo Campeonato Gaúcho no estádio Passo da Areia, mas tem muitas informações importantes vindas do mercado de transferências. A direção colorada está encaminhando a contratação de 2 reforços que podem ser anunciados até o final desta semana. O zagueiro Félix Torres, que tem a liberação por parte do Corinthians encaminhada para que ele chegue a Porto Alegre, e o centroavante Alejandro, que já havia recebido o ok do CSKA da Rússia e avançou nos últimos dias com a direção colorada. A gente fala também sobre a possibilidade de negócio com o Palmeiras para a vinda de Bruno Rodrigues para o Beira-Rio, em troca de algum jogador do elenco colorado. E claro, o assédio existente por Vitinho, atacante titular do Internacional, que pode deixar o clube na metade do ano para ir ao Santos. Esse é o Diário do Inter KTO desta terça-feira, 13 de janeiro de 2026. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo dessa terça-feira. A gente começa falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, avançando na preparação para enfrentar o Monson na quinta-feira pelo Campeonato Gaúcho. O time B voltou a trabalhar no gramado sob comando do Pablo Fernandes. O time A segue na preparação para o Campeonato Brasileiro. No dia 28 de janeiro, aliás, saiu a tabela por parte da CBF. O Inter enfrenta o Atlético Paranaense no dia 28 de janeiro, às 7 horas da noite, no estádio Beira-Rio, pela estreia do Brasileirão, tá? Para a quinta-feira contra o Monson, a base deve ser mantida, tá? O time não deve ter mudanças em relação ao que venceu a equipe do Novo Hamburgo no que diz respeito a elenco. Não há perspectiva de que algum jogador do time A desça para o time B. O Pablo Fernandes segue trabalhando e vai colocar em campo uma garotada para enfrentar o Monson no problemático gramado sintético do estádio Passo da Areia. Essa é a expectativa, difícil arquitetar uma escalação, mas alguns jogadores podem ganhar minutagem. O titularidade, caso do Diego Kozer, que fez o gol da vitória, o João Vitor, que foi muito bem no segundo tempo, o João Bezerra vai ser mantido, é a tendência. O único centroavante que o Inter tem no elenco, ou o Raikkonen, quem sabe, pode ser deslocado para a camisa 9. São as possibilidades de mudança que o Inter tem. Benjamin Arrim mantido no meio-campo titular, Ronaldo também, o Richard não está recuperado ainda de lesão, e o Inter deve ir mais ou menos com a mesma base que enfrentou o Novo Hamburgo para enfrentar o Monson nesta quinta-feira, tá? Avançando na pauta, eu quero aqui falar sobre o mercado de transferências, porque o Inter está encaminhando alguns reforços. Alejandro, do CSKA, recebeu o ok do clube russo para negociar com o Inter e está fechando o acerto com o Internacional. Contrato de empréstimo de uma temporada, o salário do Alejandro é na casa de R$800 mil por mês, de 700 a 800 mil reais por mês convertido. O Inter vai bancar esse salário para ter o camisa 9 aqui em Porto Alegre. É um pilar do estilo de jogo do técnico Paulo Pesolano, ter um camisa 9, e o Alejandro vai ser esse cara. O Inter está fechando os últimos detalhes dessa contratação. Ele foi para a Rússia há pouco tempo, até para fechar essa saída do CSKA, estava no Brasil curtindo férias, mas em seguida já deve voltar para o Brasil e ir para Porto Alegre para se apresentar ao Internacional. E outra situação que está já encaminhada, a do Félix Torres, teve uma oficialização por parte do Corinthians, tá? O presidente do Corinthians, o Omar Stabile, falou que evoluiu a ida do Félix Torres para o Internacional. Existiu uma dívida também com ele, que era uma dívida do Corinthians com o jogador. Essa dívida, a gente apresentou uma forma de pagamento que nós conseguimos cumprir. Está na mão do jogador. Se ele aceitar a nossa proposta, a gente libera ele sem problema nenhum, já que o Corinthians também não quer contar com esse jogador, quer liberar ele para o Internacional, mas tinha que acertar essa questão da dívida para poder liberar o jogador gratuitamente para o Internacional, tá? Avançando, a partir disso, o Félix Torres será jogador do Inter. O Corinthians dando essa liberação, fechando este último capítulo que era em relação à dívida que o Corinthians tinha com o atleta, o Félix Torres deverá ser jogador do Internacional, tá? Então são 2 reforços para serem anunciados até o final dessa semana. O Alejandro, centroavante, e o Félix Torres, zagueiro, são os 2 próximos reforços do Internacional. Existe uma outra possibilidade de contratação. Bruno Rodrigues, atacante do Palmeiras, que teve uma grave lesão no ano de 2024, voltou em 2025, aliás, teve uma grave lesão em 2025,
o Bruno Rodrigues, ficou fora dos gramados por mais de um ano e já voltou pro Palmeiras e está na mira do Internacional. É um jogador que fez muito sucesso com o Paulo Pesolano, tá? E a imprensa paulista recebeu a informação de que existe uma possibilidade de troca entre Palmeiras e Internacional. O Palmeiras admite a ideia de liberar o Bruno Rodrigues por um empréstimo com opção de compra, com algum jogador do Inter indo para o Palmeiras. Conversando com os setoristas do Palmeiras sobre posições prioritárias no Palmeiras neste momento, tá? O Palmeiras pode buscar um goleiro, já que está liberando o Everton pro Grêmio. Mas a prioridade do Palmeiras é um primeiro volante para disputar posição com o Aníbal Moreno, já que o Palmeiras só deve contratar o Fabinho no segundo semestre, se vier. O Marlon Freitas, que chegou do Botafogo, vem para jogar como camisa 8 no Palmeiras. Essa é a ideia da direção do Clube Paulista, de acordo com o que me relataram os setoristas do Palmeiras. A partir disso, o Palmeiras precisa de um primeiro volante. E o Inter tem o Thiago Maia aqui para negócio. Pode ser o Thiago Maia uma moeda de troca? Pode ser. O Bruno Rodrigues é um jogador que está um pouco em baixa em função do período de lesão que ele teve, mas o Palmeiras pagou uma boa grana, inclusive tirando ele do Internacional, vencendo uma concorrência com o Internacional. Então, é uma possibilidade. Bruno Rodrigues por Thiago Maia, daqui a pouco Bruno Rodrigues por um goleiro, são as possibilidades que o Inter tem com o Palmeiras para trazer o Bruno Rodrigues por empréstimo, com opção de compra. Esse deve ser o modelo da negociação, mas um jogador que interessa bastante ao Internacional, tá? Por último, vamos falar sobre Vitinho. Informação importante dessa terça-feira. Foi veiculado em portais de Santos que o Vitinho assinou um pré-contrato com o Santos para jogar na metade do ano na equipe santista. O Inter tem contrato com ele somente até a metade do ano em função da cláusula da FIFA, né, que libera que os jogadores suspendam seus contratos em Ucrânia e Rússia. O Inter garante, e eu ouvi garantias de uma pessoa do Santos também, que não há essa assinatura entre Santos e Vitinho. Não há um pré-contrato assinado. Mas sim, o Vitinho está com possibilidades de ir ao Santos pela proposta que recebeu. Uma proposta de um aumento considerável e de um projeto de jogar ao lado do Neymar. Isto agradaria ao jogador. O Santos está correndo na frente nessa concorrência. E o Inter está em contato com o empresário do jogador porque tem o interesse de renovar o vínculo com o atleta. Mas o Santos chegou para levar o jogador. E essa concorrência está estabelecida entre Inter e Santos. Se o Vitinho assinar um pré-contrato com o Santos, a situação dele no Inter aqui vai ficar complicada. O Inter tem 6 meses para utilizar ele e precisa desse jogador. E o Inter não pode liberar o jogador antecipadamente para o Santos, porque se o Inter rescindir o contrato, ele volta para o Dinamo Moscou. Aliás, para o Dinamo de Kiev. E aí o Dinamo de Kiev vai ter que liberar para o Santos antecipadamente, ele vai ficar num limbo lá na Rússia. Complicada a situação. Mas o Santos e o Inter estão hoje em uma concorrência pelo Vitinho no segundo semestre. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Odds desta terça-feira, desta quarta-feira, com jogos válidos pelo Campeonato Gaúcho, tá? Grêmio e São José. Odd do Grêmio 1.27, empate 5, São José 10.5, joga na KTO com responsabilidade. Um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!